Olá, minhas ferinhas do quarto ano, voltando para nossa aula 2 de ciências. Vamos lá na nossa apostila, página 211, certo? Vamos falar sobre a escolha do local para o cultivo de uma horta. Nós já falamos, a tia já fez a introdução, né? Mas a gente vai dar continuidade, certo? Então vamos lá? O segundo passo, gente, é planejar, né? Como a tia já falou, escolher o local bom para luminosidade, como a tia já falou na introdução, para receber a luz do sol. Por quê, tia? Olha só. Os canteiros devem ser feitos seguindo a direção norte-sul para aproveitar melhor o sol, porque de maneira geral as plantas necessitam de 4 a 5 horas de luz por dia. Você sabe por quê? Vai, fala para mim. Eu acho que vocês sabem. Muito bem. Por que ela precisa do sol? Porque elas produzem o seu próprio alimento e é através da luz do sol que elas fazem isso. Como assim, tia? Então vamos lá? Como que eu falei no início? Que elas recebem a luz do sol na folhinha, tal, a água pela raiz. Então, a planta, gente, é um único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Eu não produzo o meu próprio alimento, porque eu já pego a verdura, eu compro ela sai do quê? Da plantada, ela é plantada, né? Depois ela é colhida, e aí, então eu não produzo, eu já compro ela produzida. Então a planta é o único ser vivo que produz seu próprio alimento, certo? Através do quê? Da fotossíntese, que é um processo feito como, tia? Ela absorve a luz do sol através do quê? Das folhas e recebe a água pela raiz e ela produz um alimento para ela mesma chamado de glicose, que é um tipo de açúcar. Vamos lá fazer a leitura? As plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar em um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, elas transformam duas substâncias que existem no ambiente, o gás carbônico e a água, em alimento e um tipo de açúcar, que é um tipo de açúcar chamado glicose. Não foi o que a tia falou? Ela absorve esse gás carbônico de onde? Do ambiente, da respiração dos animais, dos seres humanos, né, dos seres das pessoas, e libera para a gente o quê? O oxigênio. Então ela faz toda essa transformação. Ela recebe o gás carbônico e libera o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, para o nosso pulmão se manter saudável e nós mantermos vivos, né? E os animais também, certo? Veja como isso ocorre. A água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e chega às folhas por vasos condutores, que é tipo um tubo que está onde? No caule e nas folhas, né? O gás carbônico que está no ar, ele é absorvido diretamente pelas folhas, através da energia do sol que bate na folhinha, certo? E a clorofila, ela é o quê? Ela é um pigmento que dá o que? A coloração para as folhas, certo, amores? Então, ó, gás carbônico é um gás que faz parte da composição da atmosfera e é essencial para a produção da energia da matéria. Em excesso, ela torna-se poluente. Então, excesso de gás carbônico no ar, ela polui o quê? O ar. Por isso que nós não devemos fazer o quê? Queimar as árvores, porque a fumaça, né? Ela produz o quê? Ela aumenta a produção desse gás carbônico, né? E o que mais? Que polui? Poeira, né? Tudo isso. Então, por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Com a natureza, com as plantas, né? Com todo tipo de planta. Porque através delas é que os seres vivos têm um ar puro, pulmãozinho, trabalhando direitinho e sobrevivendo, certo?
E o gás oxigênio é um gás que faz parte da composição da atmosfera e é essencial para a respiração dos seres vivos. Foi o que a tia Val acabou de falar, beleza? Então vamos lá. A fotossíntese só é possível fazer porque tem um pigmento chamado clorofila. Eu já expliquei. Esse pigmento absorve a energia da luz que é transformada pela fotossíntese e possibilita que a planta produza seu próprio alimento. E ela produzindo seu próprio alimento, ela o quê? Ela nasce, ela cresce, ela floresce, dá frutos, né? E se mantém sempre vivas. Depois de aprender tudo isso, você já sabe que sem a luz não haverá o quê? Horta, certo? E aqui no Você Sabia, tá falando que numa falta de espaço não é motivo para você não ter uma horta na sua casa. Olha, o exemplo, a minha mini horta, né? Tudo que eu preciso tá aqui na minha casa em vasinhos, mas eu poderia fazer com garrafas PETs, né? Pendurar nas paredes. Ou seja, se eu tivesse um espacinho pequeno aqui no meu quintal de terra, eu plantaria ali, fazia um retângulo, né? Fazia meus canteirinhos, colocava o quê? A terra certinha, colocava os nutrientes necessários através dos adubos para eu poder plantar o que eu preciso, certo? Então vamos para a página 213. Lembra que a tia pediu no grupo para vocês deixarem separado alguns materiais para que nós pudéssemos fazer uma atividade? Então, nós vamos lá para Você é o Cientista 1. Você aprendeu que a luz é um recurso necessário para o desenvolvimento das plantas. E se no processo não tiver luz? Já pensou no que acontece com as sementes mantidas no escuro? Aqui eu tenho 4 linhas, você vai escrever a sua hipótese. O que você acha na sua mente, a sua opinião, que pode acontecer se não tiver luz solar nessa semente, se ela ficar no escuro? Escreva aí nessas linhas, ok? Os materiais que eu havia pedido para vocês eram 2 copos plásticos transparentes, certo? 2 etiquetas, sementes de feijão, ó, semente de feijão, água, ó, água, algodão e uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão, mais ou menos o tamanho dessa caixa, ou pode ser um pouco menor, certo? Vamos lá? Procedimento. O que eu vou fazer com ela? Eu vou te explicar. E você vai fazer esse experimento e depois de uma semana você vai ficar observando, tá? O que vai acontecendo. Então, eu vou colocar aqui no copo 1. Vou etiquetar número 1 copo. Vou colocar aqui no copo 2 e vou o quê? Colocar a minha semente. Coloco aqui e vou colocar a minha sementinha, certo? 5 sementes. Você pode pôr 5 a 6. E eu vou cobrir com algodão. Não precisa cobrir totalmente. Você pode talvez até dobrar o seu algodãozinho. E deixa assim. Pega a água, um pouquinho só de água, para que ele não fique muito encharcado, porque senão vai morrer afogada, né? E aí você vai pegar a caixa. Olha, pegou a caixa. Vou pegar o copo 2. Vou pôr dentro da caixa e vou fechar a caixa. Vou pegar essa caixa, vou deixar num lugar escuro, que não pega sol dentro da minha casa ou lá na varanda, um lugar que não pega ar, não pega sol. E esse aqui, aliás, o número 1. E o copo 2, eu vou pegar e fazer o quê? Vou colocar no meu quintal, um lugar que pega sol, ou no período da manhã ou no período da tarde. Mas eu vou colocar na minha varanda, no meu quintal, ele pega de manhã o sol. Então, eu vou colocar no lugar para pegar o sol da manhã. Todos os dias eu vou lá, coloco um pouquinho de água. Isso durante 7 dias, certo? Então, eu só vou ler os procedimentos, porque foi tudo que eu falei, beleza? Então, vamos lá. Número 1. Coloque uma etiqueta em cada copo, identificando-os com os números 1 e 2. Foi o que a tia Val fez.
2. Em cada um dos copos, ponha algumas sementes sobre o chumaço de algodão umedecido. Tome cuidado para não encharcá-lo. 3. Deixe o copo 1 em um local iluminado. Então, eu vou trocar aqui. Vou pôr o 1 no lugar iluminado e vou pôr o 2 dentro da caixa, certo? Borrife-o com água todos os dias. Mantenha o copo 2 dentro da caixa fechada, sem receber iluminação. Borrife-o também com água todos os dias. Você vai lá borrifar o copo 1, que vai ficar no quintal, recebendo a luz do sol, e vai borrifar. No mesmo momento, você vai lá e borrifa o copo 2 dentro da caixa, certo? O que aconteceu após uma semana? Então, você vai ficar olhando todos os dias para ver como é a transformação, né, desse processo, certo? Mas não vai só observar. Quando fizer uma semana, você vai ver como é que está a sementinha do copo 1 e a do copo 2 que está dentro da caixa de sapato. Ou uma caixa de papelão que você deixar aí na sua casa. Aí vamos fazer o quê? Nós vamos escrever. Vamos observar, né? E escrever. Mas durante esse processo de observação, durante essa semana, o que você vai fazer? No primeiro dia, colocou, fotografa. Coloca lá, primeiro dia, põe a data no seu caderno. Segundo dia, fotografa. Terceiro dia, a mesma coisa, até os 7 dias, certo? Faz esse registro com fotos para depois vocês mandarem para a tia Val. É uma tarefa e eu preciso que vocês cumpram essa tarefa, certo? Aí, o que aconteceu após uma semana? Você vai escrever aí na linha. Você vai observar depois de uma semana e depois de que você tirou foto, fez esse registro com fotos, você vai escrever nas linhas. Daí, você vai pegar o seu caderninho, vai colocar o cabeçalho da escola, a data nesse dia e vai copiar as perguntas. Lembrando que quando eu faço uma tarefa, eu tenho que colocar a pergunta, a página 213. Aí você vai escrever aqui no seu caderno. Letra A. A luz teve influência na germinação da semente? Você vai lá olhar e vai responder, certo? Teve alguma interferência? Olha a número 1 como que ela desenvolveu, olha a número 2 como ela desenvolveu. Se teve, você põe sim e explique, certo? Se não, você vai falar também, vai dar a sua opinião. Letra B. E no desenvolvimento das plantas? Você acha que o sol tem alguma, como se diz, tem alguma influência? Ela é importante? Você vai escrever, mas no seu caderno, não é na apostila. E a letra C. Quando se planeja uma horta, é preciso escolher um local que receba luz solar? Sim ou não? Sim. Por quê? Por isso e por aquilo. Lembra da aula. Volta e retorna à aula. Não. Por quê? Porque isso. Então, se eu falo sim, eu tenho que ter uma justificativa. Se eu falo não, eu também tenho que ter uma justificativa. Ok? Então, essa foi a nossa aula, meus amores. Eu quero que vocês assistam essa aula com muito carinho, certo? Registra com fotos, manda para a tia no nosso grupo do 4º ano, o de estudo, certo? E até a nossa próxima aula, beleza? Beijos no seu coração e que vocês tenham uma tarde maravilhosa, certo?